Bom, então vamos falar aqui sobre elásticos de classe 2 e como ter o máximo de resultados com esses elásticos em ortodontia, tá? Lembrando que existem artigos e estudos que mostram diferentes forças, enfim, diferentes protocolos, mas vou passar aqui o que tem mais funcionado nos meus casos, nos casos aqui da clínica. E te passar um consenso aqui, uma média, para que você se baseie, se oriente na prática sobre o que realmente funciona. Então, a primeira questão aqui, os elásticos para funcionar, eles dependem de três coisas principais. A primeira aqui é a força correta, tá? Você tem que realmente colocar a força correta. Se ela for muito abaixo do ideal, os dentes não vão se movimentar, certo? Segundo, quantas horas por dia o paciente usa? Isso aí também tem que estar correto de acordo com a fase que você está no tratamento. E terceiro, a direção. Tá? Isso aí também é muito importante. Então, com relação aqui à força. Qual a força média que a gente recomenda? Tá? Que a maioria dos estudos recomenda para um elástico classe 2. Em torno de 250 gramas de força, essa é uma média, tá? De cada lado. E aí você pode usar um tensiômetro para medir isso. Geralmente é o elástico 316 médio que vai te dar essa força, mas o que eu vejo na prática é que isso varia bastante. Às vezes o elástico 316 médio só vai te dar 150 gramas de força. E aí o movimento também não vai acontecer. Então o ideal realmente é que você meça num tensiômetro. Senão vai ficar muito difícil de adivinhar. Certo? Bom, essa é a primeira questão, a força. Quantas horas por dia o paciente deve usar? Ele deve usar... Isso vai depender muito da fase. Se você está em fase ativa ou se você está na fase passiva, certo? Porque o que acontece? Existem duas fases durante o uso de elásticos. Existe a fase ativa e a passiva. O que é a fase ativa? É quando você está de fato corrigindo a classe 2. Você tem ali um canino em meia classe 2, você está de fato corrigindo a classe 2, então você precisa utilizar esse elástico, mandar o paciente utilizar esse elástico por 24 horas ao dia, certo? 24 horas direto, só tirar para comer, para higienizar os dentes, para que você realmente tenha uma movimentação ativa, tá? E você todo mês precisa conferir em relação cêntrica como que está o overjet, como que está o encaixe dos caninos em relação cêntrica, porque muitas vezes o paciente desvia, coloca a mandíbula para frente, tá? Ele sai da relação cêntrica e vai para a máxima intercuspidação habitual. Então você tem que tratar em relação cêntrica para você ter uma estabilidade no final, tá? Então todo mês você confere em relação cêntrica. Corrigiu em relação cêntrica a classe 1, chegou à classe 1 de caninos em relação cêntrica, aí você entra numa fase passiva. Que é para quê? Passar esse elástico por menos horas por dia e ir diminuindo gradualmente esse elástico. Porque se você só interromper o elástico e dar alta, né, de remover o aparelho, a tendência é voltar essa classe 2. Então você tem que estabilizar esses dentes na nova posição e diminuindo as horas, né? Eram 24 horas, agora no próximo mês você passa por 18 horas e confere como que ficou em relação cêntrica. Se manteve, aí você, pro próximo mês você diminui mais um pouco, vai para 14 horas. Confere como que está em relação cêntrica. Se manteve, diminui no próximo mês. Em torno de 3 a 4 manutenções você vai diminuindo e vendo se os dentes continuam, né? Os caninos continuam em classe 1. Se continuam, então sucesso. Você conseguiu tratar a classe 2, esse caso vai ficar bem estabilizado depois. Certo? Então, em relação à força aqui, em torno de 250 gramas. Em relação a quantas horas o paciente tem que usar? 24 horas por dia se for em fase ativa e nas fases passivas vai diminuindo. E a direção, que é a terceira questão. Algumas vezes você usa um elástico de classe 2 com fechamento de mordida ao mesmo tempo. Isso acaba dividindo a direção do movimento, não é o ideal, tá? O ideal é que você use, se você tem uma mordida, um pouquinho de mordida aberta nas laterais e uma classe 2, não tenta fechar a mordida e corrigir classe 2 ao mesmo tempo. Primeiro usa um elástico classe 2 puro, que é saindo do canino superior até o segundo molar inferior de preferência, porque aí você vai ter um vetor mais horizontal, tá? Então, você tendo um vetor mais horizontal, você vai ter menos extrusão. Se você quiser menos extrusão, você leva até o segundo molar inferior, certo? E se você quiser um
pouco mais de extrusão, você pode levar até o primeiro molar inferior, do canino para o primeiro molar inferior, tá? Agora, se você começar a trazer do canino superior para o pré-molar inferior, você já não vai ter um vertente tanto de classe 2. Você vai ter uma vertente mais de fechamento de mordida. Então, a direção é importante. Usar no formato clássico, né, do canino ao molar inferior. Essa é a direção. Então, a força, 250 gramas. Usar 24 horas por dia na fase ativa e diminuindo isso na fase passiva. E a direção de canino superior a molar. Certo? Essas são basicamente orientações que vão fazer a diferença. Ok? Espero que tenham gostado aqui. E se você é ortodontista e está inseguro ou insegura no planejamento dos seus casos, eu tenho um treinamento que vai te dar muito mais segurança para você planejar a grande maioria dos seus casos no consultório. E eu vou deixar o link aqui para o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Certo? Então é isso, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.